tocar baixo sem cifra, tá? Primeira coisa que você precisa entender, como que você faz para tocar baixo sem cifra, usando o seu ouvido. É isso que a gente vai falar nessa aula aqui de hoje, então não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou o Douglas Meirelles, eu ensino pessoas assim como você a terem um ano de evolução do baixo em apenas 3 meses para tocar na igreja, dedicando 30 minutos de estudos por dia. Seja muito bem-vindo, se você não é novo aqui, seja muito bem-vindo de todas as formas. Me fala uma coisa, vocês estão gostando dos vídeos que eu estou usando o Flipchart para ensinar aqui para vocês no Flipchart? Eu sou muito visual, então para mim quanto mais eu ver as coisas, melhor fica o aprendizado, certo? Então, vamos lá para começar essa aula aqui, que eu tenho certeza que isso daqui pode te ajudar demais, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, quando a gente fala sobre tocar sem cifra, tirar música de ouvido, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa que eu já falei aqui, acho que umas 900 mil vezes. 900 mil vezes é pouco. É a gente entender sobre harmonia. Música é feita de harmonia, melodia e ritmo, certo? Quando a gente vai tocar uma música, a gente precisa entender a harmonia da música. A gente precisa entender qual campo harmônico aquela música está inserida, para eu conseguir pegar aquele acorde e falar assim, caramba, que acorde que é? Putz, agora entendi, é maior, é menor, tem sustenido, não tem sustenido, tem sétima, não tem sétima. Eu preciso perceber essas sonoridades na hora que eu for tocar. Então, para que a gente consiga tirar música de ouvido, a gente precisa juntar 3 pilares importantíssimos. São 3 pilares para você conseguir tirar música de ouvido. Eu não tenho ouvido absoluto, eu uso esses 3 pilares. A maioria dos meus alunos, são mais de 4.079 alunos, a maioria deles não tem ouvido absoluto, tá? E eu ensino eles a tirarem música de ouvido dessa forma e dá certo, eles conseguem tocar, inclusive dá uma olhada no depoimento do aluno meu falando aí, ó. Antes de começar a imersão, cara, eu posso colocar pra você que meu nível de baixo era básico, era tônica e durante as minhas missas aí que eu tocava era tônica e alguma tentativa de frase que a maioria saía errada. Então eu peguei as músicas pra ouvir uma sexta-feira que antecedeu o ensaio era no sábado à tarde, escutei todas e o primeiro ponto que eu identifiquei, eu falei assim, putz, todas as músicas eu identifiquei o tom de cara, assim, ó, de ouvido. Então o ouvido já tava mais treinado. E no ensaio eu identifiquei que eu consegui colocar alguns arranjos, algumas frases durante a música que bateu certinho e eu sabia o que eu tava fazendo. Eu não fiz assim, no susto. Foi ali que eu identifiquei, eu falei, tô diferente. Tô aprendendo. Precisar semana exatamente, mas eu lembro muito bem. Tava entre a semana 5 e 6. Ou seja, tem como você fazer seguindo essa metodologia. Então eu vou te passar aqui hoje um desses pilares para você aplicar e começar a estudar e treinar dessa forma, beleza? Então vamos lá, quando a gente fala sobre tirar música de ouvido, tem um dos pilares, né? São 3, mas um deles é a sensação dos acordes. O que é isso, DM? É eu ouvir um acorde e eu conseguir perceber qual a sonoridade esse acorde me traz, ó. Certo? Aqui eu tô tocando que acorde? Um Lá maior com nona. Aqui eu tô tocando que acorde? Um Mi com baixo em Sol sustenido. Aqui eu tô tocando qual acorde? Um Fá sustenido menor. E aqui? Um Mi maior. Então qual que é a sensação desses acordes? Vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de dividir. São 2 formas. Vou aqui para o Flipchart para exemplificar para você. Então tem um grande lance aqui que você tem que se atentar, que é o seguinte. Quando a gente fala de maior e menor, existe uma parada que chama feliz e triste, certo? E qual que é o grande lance disso? Isso traz pra gente a sensação do acorde. Então, qual que é o grande lance? Sempre que você for tocar um acorde maior, ele vai gerar uma sonoridade mais feliz, uma sonoridade mais alegre. E o acorde menor, uma sonoridade mais triste, mais melancólica. Isso é o princípio para você começar a destravar o seu ouvido. Você tem que perceber esses acordes dentro da música. Então aqui a gente pode colocar uma variedade de acordes, por exemplo, Dó maior, Ré maior, Mi maior, Sol maior, Lá maior, Fá sustenido maior, seja o acorde que for, eles sempre vão gerar uma sonoridade mais feliz. Porém, dependendo da região que você tocar, você vai ver que vai ser um pouco mais difícil de você perceber.
E qual que é o grande lance? A gente sempre buscar as regiões onde o acorde vai ficar mais aberto, ou seja, ele vai ficar mais agudo para a gente conseguir perceber esses acordes, certo? E no menor, a mesma coisa, ó. Tem aqui um Dó menor, um Ré menor, um Mi menor, um Lá menor, um Fá menor, um Sol menor. Esses acordes, eles vão ter uma sonoridade mais triste, mais melancólica, beleza? Então agora vamos fazer aqui na prática para você ouvir essas sensações junto comigo. Vamos fazer os maiores e depois a gente faz os menores, certo? Então no maior, lembra que eu falei? Então se a gente jogar numa região muito grave, por exemplo, ó, é grave, né? Por mais que tenha um agudinho aqui, às vezes o seu ouvido não está treinado para ouvir aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar aqui, ó, numa região mais aguda, ó. E aí eu quero que você perceba, ó, ele feliz, ó, feliz, certo? Vou tirar até o grave do baixo aqui, ó. Ó. Vou deixar ele bem agudo, ó. Feliz. E agora eu vou fazer ele triste, ó. Feliz, ó. Dó. Ó como ele já fica, dá aquele lance meio melancólico, né, ó. Mesma coisa se a gente for aqui num Lá, ó. Lá maior. Ó, já sou feliz, né? Parece que é um acorde mais firme, né? Sim, feliz, alegre, aquela coisa mais pra cima. Agora o menor, ó. Feliz. Triste. Certo? Vamos pegar aqui um Sol maior, ó. Sol menor. Maior. Menor. Essas sensações a gente precisa perceber para você começar a treinar o seu ouvido. E qual que é o grande lance? Quando você for tirar uma música e você perceber, pô, essa música aqui eu tenho 3 acordes maiores, eu tenho 3 acordes felizes dentro da música. Por exemplo, dentro da música você tem um Sol maior, um Lá maior, um Dó maior. Aí você fala, caramba, se eu tenho o Sol maior, o Fá maior e o Dó maior, logo existe um campo harmônico, presta atenção, pensa comigo, existe um campo harmônico onde dentro desse campo eu tenho o Dó maior, o Sol maior e o Fá maior. Qual campo harmônico que é? Bingo para você que respondeu isso. Dó maior. Aí você pensa, fala, pô, se tá no campo harmônico de Dó maior, eu já sei quais são as notas. Pô, tem aquele acorde menor. Se eu já achei os maiores, os felizes, eu vou achar os tristes. Porque se no campo harmônico de Dó maior eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, os tristes vão ser Ré menor, Mi menor, Lá menor. E o mais estranho, o Si meio diminuto, que é quase raro ter dentro da música um Si meio diminuto, né? Principalmente nas músicas que a gente toca ali na igreja. Você já começa a se situar, você já começa a melhorar o seu ouvido. Por isso que eu sempre falo que são 3 pilares para você fazer isso. Eu estou passando para vocês um pilar, que é a sensação dos acordes. Isso que, quando você não for fazer um acorde e o acorde tiver uma sétima maior ou uma sétima menor, aqui, ó. O que isso muda? Muda a sonoridade desse acorde também, porque acrescenta uma nota. Aqui, ó, a gente está fazendo um Dó maior, certo? Ó. Feliz. Aqui, Dó maior. Ele ainda é maior, só que a diferença é que ele tem uma sétima maior, ó. Aqui, ó, Dó maior, só que ele tem uma sétima menor. Olha a sonoridade que isso me traz, ó. Maior. Maior com sétima maior. Maior com sétima menor. Maior com sexta maior.
Então você treinar essa percepção, você treinar aquilo que você está tocando, você ouvir o acorde e buscar esse acorde, saber quais são as notas que tem dentro desse acorde, vai te fazer tirar música de ouvido. Igual o menor, a gente está tocando menor aqui, ó, Lá menor. Lá menor. Agora, Lá menor com sétima. Aqui, ó, Lá menor com sexta. Sexta menor. Lá menor com uma sexta menor aqui, ó. Lá menor com sexta maior. Certo? Tudo isso é sonoridade que você precisa treinar o seu ouvido para ouvir essas percepções. Tem gente que fala assim, Demi, como que eu tiro música de ouvido? Com os meus alunos. Demi, professor, cara, me inscrevi aqui no seu curso e tal, quero aprender a tirar música de ouvido. Eu falo, tá, você sabe ouvir isso? Cara, não. E isso? Não. E essa parte aqui? Não. Você sabe esse pilar? Você sabe aquele pilar? O cara não sabe. Aí o cara acha que é assim, pô, pililim, plim, plim, caiu na sua mente e você vai tirar música de ouvido daqui até o fim. Não vai. Você precisa entender o processo, você precisa entender o som, a sonoridade, conseguir observar, perceber essas coisas, percepção. Aí sim você vai conseguir tirar música de ouvido. Então pratica isso um pouquinho por dia, 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para você, fechou? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like, desista de desistir e só bora. É nóis!